Do contexto é Daniel Vorcaro. O empresário cancelou a ida ao Congresso para depor em duas comissões. Ontem seria a vez da CPMI do INSS e hoje ele iria à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Diante das ausências, os parlamentares reagiram. Marília Ribeiro é quem está com a gente de novo para conversarmos sobre esse assunto. Marília, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, bateu o pé, diz que vai recorrer da decisão do ministro André Mendonça. Ele vai recorrer e vai pedir o quê no Supremo Tribunal Federal? Neila, ele vai pedir para Daniel Vorcaro comparecer sim à CPMI do INSS. Vamos trazer aqui então um apanhado, né, Neila? Daniel Vorcaro, ele estava então previsto para comparecer ao Congresso Nacional nesta semana duas vezes. Uma na CPMI do INSS e a outra na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que acontece nesta terça-feira. Ele não compareceu em nenhuma das duas. Na CPMI do INSS, os parlamentares que fazem parte do colegiado, eles dizem que é muito importante a presença de Daniel Vorcaro e eles devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, criticou a decisão do ministro André Mendonça, que deu aí a possibilidade de Daniel Vorcaro não comparecer à CPMI. A gente tem um trechinho da fala do senador e nós vamos acompanhar. Vorcaro, no inquérito da Polícia Federal, é tratado como investigado. No nosso caso, ele é testemunha, porque o nosso relatório ainda não está pronto para que se possa pedir o indiciamento. Portanto, a meu ver, mais uma vez, a decisão do Supremo Tribunal Federal interfere, prejudica e atrasa as nossas investigações. Havia um acordo já totalmente elaborado, vocês acompanharam, e na decisão apenas para que ele viesse a Brasília, não era uma decisão pedindo que ele autorizasse, era uma decisão para ele vir a Brasília, porque ele está com medida restritiva, respeitando o Supremo. Nos veio a surpresa de que ele não era obrigado a comparecer e o banqueiro usou dessa prerrogativa para descumprir o acordo. Eu estou com a Advocacia do Senado recorrendo dessa decisão. Nós estamos impetrando no Supremo Tribunal Federal uma solicitação de que o ministro reveja essa posição e que o Vorcaro ele seja obrigado, como diz a Constituição, como diz a lei, como testemunha, comparecer à nossa CPMI. Presidente, qual que é o ministro? O ministro André Mendonça quem deu. Bem, se nós conseguirmos, e eu espero, reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele será obrigado a comparecer e, se não fizer, eu determinarei a condução coercitiva. Não é porque ele é banqueiro que ele vai poder receber benefícios, diferentemente de outras pessoas que se recusaram a vir. Mas eu digo com clareza, o país hoje olha estarrecido, todos nós, com o que está acontecendo, com essa interferência constante no trabalho do parlamento e de uma comissão parlamentar de inquérito. Então eu espero que a gente consiga, com diálogo, com respeito, já pedir uma agenda com o ministro André Mendonça. Quero pessoalmente levar a ele os argumentos, que entendo a posição dele, que tem sido até coerente com relação aos habeas corpus, mas que tem, com toda a tranquilidade, nos prejudicado, e eu espero que a gente consiga reverter isso mais um prazo menor. Presidente. Foi ontem. Agora vamos trazer o panorama desta terça-feira, Neila. Neste momento nós temos lá a Comissão de Assuntos Econômicos. Ela está ouvindo aí o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, o João Carlos Uzeda Atioli. Ele está prestando esclarecimentos, então, à comissão que está investigando a questão envolvendo o Banco Master aqui no Senado Federal. Sobre Daniel Vorcaro, Neila, a comissão ela vai deliberar aí sobre alguns pontos envolvendo essa presença de Daniel Vorcaro na comissão. Eles devem definir como será feita essa oitiva. Existem três possibilidades colocadas na mesa, Neila. A primeira delas é o depoimento ser feito em São Paulo, então os senadores que fazem parte desse grupo de trabalho, eles iriam se deslocar daqui de Brasília até São Paulo. Existe a possibilidade de acontecer em um prédio público, então os parlamentares que sairiam de Brasília e não Daniel Vorcaro que viria até o Senado. Outra questão que também nós temos é que essa oitiva aconteça por videoconferência e outra presencialmente no dia 3 de março. Então, ainda nesta terça-feira, os senadores devem definir sobre como será feita essa oitiva de Daniel Vorcaro, que para eles é muito importante que ele participe. Igor Gadelha, colunista aqui do Metrópolis, traz para
a gente, Neila, a possibilidade do ministro André Mendonça, novo relator do caso Master, deixar Daniel Worcaro comparecer até a comissão por jatinho de meio particular, né? Porque houve aí a oportunidade, então, de Daniel Worcaro comparecer até Brasília, vindo em voo comercial ou então escoltado pela Polícia Federal. Isso aí foi uma das possibilidades descartadas pela defesa do banqueiro. E agora, então, o Igor Gadelha traz para a gente que a possibilidade do ministro André Mendonça mudar de ideia sobre como o Daniel Worcaro vai vir para Brasília, ela quase nem existe. Então, o ministro André Mendonça deve manter ainda a decisão dele vir em voo comercial ou então ser escoltado pela Polícia Federal. Então, nesta terça-feira, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, vai definir como será feita essa oitiva de Daniel Worcaro. Já a CPMI do INSS deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal para poder ouvir o banqueiro Daniel Worcaro. Neila. Comissão de Assuntos Econômicos, que está trabalhando aí, vocês estão vendo as imagens aqui, ó, do meu ladinho ao vivo. O presidente da comissão, Renan Calheiros, é quem está falando no momento. Me despeço da Marília. Marília, obrigada por todas as informações hoje no nosso programa. Bom trabalho para você aí no Congresso. Tá aí, Felipe, querem laçar o Worcaro de tudo quanto é jeito. Ou ele vem de jatinho particular, ou eles vão lá no prédio público, ou vai ser online, mas de alguma forma o Carlos Viana quer a oitiva do Worcaro, por se tratar de testemunha. Ele tem razão, né? Não é porque ele é um banqueiro que ele tem um direito diferente das outras testemunhas de outros casos específicos. E ele até, eu vou tentar me lembrar a frase que ele usou ali na sonora, na fala dele, ele disse: o ministro André Mendonça até vem tentando ajudar, mas nesses últimos momentos ele está atrapalhando o andamento da CPMI. A gente já falou bastante sobre isso aqui no contexto, então agora o ministro, o presidente da comissão deve tentar convencer o ministro de alguma forma a trazer o Worcaro ou ir até o Worcaro, enfim, ouvir Daniel Worcaro de alguma forma para a CPMI do INSS a conferir. A gente estava esperando, né? Não veio, agora vamos ver se o ministro André Mendonça será convencido. O presidente da CPMI, Neila, está fazendo o possível para poder recompor a sua função institucional, né? A CPMI tem prerrogativas de autoridade judicial. Então, a decisão do André Mendonça esvazia assim, né, a CPMI, esvazia assim o papel, né, que os parlamentares têm de fiscalizar e ajudar as investigações da Polícia Federal, né? Então, infelizmente, quando você vê essa decisão do Daniel Mendonça de dar a opção, né, do Daniel Worcaro de ir ou não ir para a CPMI e para a Comissão de Assunto Estratégico, é uma decisão completamente absurda que acaba, no final, esvaziando sobremaneira as prerrogativas da CPMI. E eu espero, né, que o Carlos Viana consiga, com essa solicitação ao André Mendonça, fazer o André Mendonça reconsiderar a decisão, né? Porque todo mundo quer ouvir, né, o Daniel Worcaro na CPMI, quer entender o que o Daniel Worcaro tem, né, de documentação que possa mostrar, já que ele falou que ia mostrar a documentação na CPMI, né, no acordo que ele fez, a defesa dele fez com o Carlos Viana e com a CPMI, ou seja, tem muito o que esclarecer sobre os fundos de pensão dos servidores públicos, especialmente do Rio de Janeiro e Amapá, a questão do empréstimo consignado, que é só uma pontinha do iceberg desse caso escandaloso que é o Banco Master e Daniel Worcaro. Neila. Despedir de você. Deixa o Felipe aqui comigo, gente, que eu já vou me despedir do Felipe e de todo mundo, deixando só uma pergunta no ar. Se o Supremo Tribunal Federal está passando por cima de todas as prerrogativas constitucionais, não há ninguém que possa segurar, barrar ou mudar a forma como o Supremo Tribunal Federal está passando por cima da Constituição. Então, com essa pergunta, eu me despeço de você, Felipe, me despeço de todos vocês que estão em casa ou no trabalho nos assistindo. Um beijo, espero vocês amanhã às 11 horas da manhã. Tchau, tchau.